Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e ficção científica de 2019, chamado Synchronic. Alerta de spoilers a seguir. É uma noite tempestuosa e em um hotel, um jovem casal está deitado na cama, de mãos dadas, enquanto tomam uma nova droga ilegal chamada Synchronic. Enquanto esperam que os efeitos divertidos comecem, o homem sai do quarto e pega o elevador, e em apenas alguns segundos, ambos começam a ver coisas. Na cama, a mulher observa como os arbustos e as plantas aparecem no quarto, antes que as paredes desapareçam, e um homem tribal também surja. Agora, a mulher se encontra no meio de uma selva densa, e quando o homem se aproxima, ela percebe uma cobra vindo em sua direção, fazendo-a gritar. No elevador, o homem vê as paredes se desintegrando e um deserto surgindo à sua frente. Quando o piso do elevador desaparece repentinamente, o homem se vê caindo na areia. Enquanto isso, nos subúrbios, os melhores amigos, Steve e Dennis, estão trabalhando como paramédicos de emergência. Esta noite, eles atendem a uma chamada sobre um caso de overdose e vão até uma casa onde encontram duas pessoas no chão e uma vizinha que diz ter ouvido barulhos estranhos e alguém falando em francês. Dennis cuida de um homem sangrando que ainda está vivo, descobrindo um ferimento de saída sangrando nas suas costas. Steve cuida da vítima de overdose e acidentalmente é picado por uma seringa antes de injetar um remédio na garota, a fazendo acordar. A polícia logo chega e encontra um invólucro de Synchronic, concluindo que isso é simplesmente o resultado de viciados atacando uns aos outros. Ao saírem, Steve vê uma moeda de cobre no chão e a pega. Enquanto a dupla leva o homem sangrando para a ambulância, os policiais encontram uma espada ensanguentada presa a uma parede. Algum tempo depois, Steve e Dennis fazem uma pausa durante a qual Steve joga golfe. Ele também examina a moeda que encontrou e vê que a data estampada nela é 1721, o que ele acha curioso. Preocupado com a picada, mais tarde Steve faz um exame de HIV e o médico recomenda que ele faça um check-up completo. No dia seguinte, Steve vai ao piquenique da família do seu amigo para comemorar o aniversário da filha de Dennis. Steve vê a filha mais velha de Dennis, Brianna, sentada sozinha em uma pedra e decide se aproximar dela. Brianna então tenta contar a Steve sobre o que está passando no momento, mas é interrompida pelo telefonema que ele recebe. Naquela noite no trabalho, Dennis e Steve vão até a última emergência, que inclui uma pessoa que morreu queimada. Os policiais os informam que não sabem ao certo como a vítima morreu, pois não viram nenhum outro sinal de incêndio nas proximidades. Eles encontraram uma embalagem vazia de Synchronic e uma maçaneta fora do lugar que derreteu. Algum tempo depois, Steve faz um exame cerebral no hospital e descobre que tem um tumor, o que o deixa abalado. Depois disso, Dennis e Steve vão para o próximo caso, que é o do casal do hotel. A mulher tem uma picada de cobra no joelho e está em estado de choque, só conseguindo murmurar o nome do namorado. Eles encontram outro pacote Synchronic no local e o funcionário do controle de animais diz que eles não conseguiram encontrar a cobra. Ele também lhes diz que reconhece a mordida da cobra e que ela só poderia ter vindo de uma cobra que não é vista na área há décadas. Então, Steve encontra uma sacola da loja onde a vítima comprou Synchronic. Nesse momento, o zelador do hotel diz a eles que ouviu um estrondo alto no poço do elevador, então Dennis vai investigar. Quando ele abre as portas do elevador, encontra o namorado da mulher no fundo do poço, morto, mas ainda parecendo feliz com isso. No caminho para o hospital, Dennis percebe que Steve está tomando remédios com mais frequência. Steve encontra com seu médico, que lhe diz que o tumor é canceroso e afeta a sua glândula pineal. Não há números exatos. Steve ainda pode ter 6 semanas de vida ou várias décadas. Depende de como ele reagirá à medicação e à terapia. Mais tarde, Steve pensa em contar a notícia a Dennis, mas decide não fazer isso. Dennis então joga basquete com Brianna, tentando se conectar com ela. Ele está preocupado com a possibilidade de ter se tornado um pouco distante com o pai. Mas Brianna lhe diz que não está passando por nada terrível, apenas preocupada com o fato de ainda não saber o que fazer da sua vida. À noite, Dennis encontra Steve no bar e lhe dá um abajur de aniversário. Em seguida, Dennis fala sobre as dúvidas que tem sobre seu casamento, confessando que não tem certeza se quer ser um homem de família. Ele observa o estilo de vida de Steve como solteiro e às vezes não consegue deixar de sentir inveja. Dennis escolhe esse momento para finalmente confrontar Steve sobre todos os remédios que ele está tomando, preocupado que Steve possa ter um vício, mas Steve não lhe conta sobre o tumor. Em vez disso, ele apenas diz que pode cuidar de si mesmo.
No dia seguinte, a dupla chega a uma festa em uma casa após outra ligação sobre uma overdose e encontra dois adolescentes. Um está morto no chão e o outro está falando incoerentemente. Eles perguntam a ela se há outros e ela diz que uma garota chamada Brianna estava com eles. Aterrorizado ao ouvir o nome da filha, Dennis liga para a esposa e descobre que Brianna não está em casa, confirmando que é a filha dele que desapareceu. Agora que um ente querido foi vítima do Synchronic, Steve decide visitar a loja que o vende e compra todos os pacotes restantes. Um homem vê tudo isso e segue Steve até o seu carro para se oferecer para comprar o Synchronic dele, oferecendo até muito mais do que o preço da loja. No entanto, Steve diz ao homem para ir embora e dirige. Na casa de Dennis, ele e sua esposa estão entrando em contato com as autoridades e imprimindo panfletos para Brianna. A esposa está arrasada, sempre achando que eles não estão fazendo o suficiente. Naquela noite, Steve está deitado na cama com o seu cachorro Hawking, quando, de repente, houve um barulho vindo da sala de estar. Levando um taco consigo, ele vai investigar e, quando abre o armário, encontra o homem da loja. Steve ameaça bater nele, mas o homem confessa que foi ele quem criou o Synchronic. Seu nome é Dr. Kermani, ele trabalha como químico e tem tentado comprar de volta o Synchronic que está sendo vendido em todo o país. Seu trabalho consiste em fabricar drogas sintéticas, alterando a estrutura molecular dos medicamentos legais e transformando-os em algo que imita substâncias legais. O Synchronic deveria ser uma maneira simples de se divertir, mas ele acidentalmente criou algo que permite que as pessoas viajem no tempo. Aparentemente, o Synchronic distorce o tecido do espaço-tempo, permitindo que as pessoas viajem para períodos diferentes. Como ele afeta a glândula pineal de uma pessoa, os adultos com uma glândula pineal desenvolvida só podem aparecer como sombras ou fantasmas no passado. Mas as pessoas mais jovens, com uma glândula pineal subdesenvolvida, podem viajar completamente e até mesmo ficar presas em um tempo diferente. Kermani tem passado seu tempo rastreando todos os Synchronics para destruí-los, e a loja foi a sua última parada. Cético, Steve lhe diz que jogou o Synchronic no vaso sanitário e ordena que Kermani vá embora. Acreditando que todos os Synchronic haviam sido eliminados, Kermani vai embora, mas é então revelado que Steve não deu descarga nas suas drogas. Na verdade, ele apenas as jogou no lixo. No dia seguinte, Steve está em sua sessão de quimioterapia e, assim que termina, sente imediatamente os efeitos colaterais e começa a vomitar aleatoriamente. Enquanto trabalha, Steve fica exausto o tempo todo. De repente, Dennis recebe uma ligação do hospital informando que está faltando um suprimento de morfina. Ele imediatamente suspeita de Steve porque ainda não sabe sobre o tumor e notou as mudanças na saúde dele. Logo, eles recebem outra ligação sobre um homem com uma perna quebrada e, quando chegam ao local, descobrem que a vítima fala um idioma diferente. Mesmo assim, eles começam a tratar o homem e Dennis começa a dar instruções a Steve. Isso irrita Steve e ele diz que sabe como fazer o seu trabalho, mas Dennis responde que não sabe, insinuando que Steve veio trabalhar depois de consumir morfina. Ao saírem, eles começam uma discussão que começa com alguns insultos, mas logo se torna uma briga de socos, de modo que o motorista da ambulância precisa separá-los. Steve vai embora, voltando para casa sozinho. Mais tarde naquela noite, Steve examina a moeda que pegou na cena do crime, e a visão da data o convence a experimentar o Synchronic. Bastam alguns minutos para que luzes brilhantes comecem a encher a sala de estar, e quando ele se vira, vê um pântano surgindo lentamente ao seu redor, à medida que as paredes da sala de estar desaparecem. Por fim, a sala de estar desaparece completamente, e Steve é deixado em um pântano. Ele olha ao redor, cheirando e tocando tudo, mal acreditando no que está vendo. Há um homem o perseguindo à distância, murmurando uma oração, mas a atenção de Steve está voltada para um crocodilo, que se aproxima dele repentinamente. Ele se afasta quando percebe que também está começando a desaparecer, e nesse momento, o perseguidor se revela um conquistador espanhol. O homem começa a atacar Steve com a sua espada, que não sabe o que fazer porque está preso entre o crocodilo e um cara maluco. Mas justamente quando o espanhol está derrubando a espada nele, Steve aparece de volta à sua sala de estar, encontrando Hawking olhando para ele muito confuso. Steve quase descarta o que aconteceu como um sonho, até que vê uma marca de corte da espada do conquistador no chão. Achando tudo isso fascinante, Steve decide documentar a sua experiência com uma câmera de vídeo, explicando que o Synchronic permite que ele volte no tempo por 7 minutos e que ele suspeita que o mesmo aconteceu com Brianna. Ele toma outra dose e desaparece lentamente, depois aparece no meio de um terreno baldio congelado, o que significa que ele começa a congelar imediatamente. Steve percebe uma figura se aproximando dele,
mas nesse momento ele desmaia de frio. 7 minutos se passam e Steve reaparece imediatamente na sua sala de estar, ainda tremendo de frio. Ele chega à conclusão de que o período de tempo que ele pode visitar depende da sua localização na sala de estar, então ele tenta novamente no mesmo lugar. Dessa vez ele veste um casaco e carrega um pouco de lenha. Quando ele aparece na paisagem congelada, consegue acender uma fogueira e observa a figura que se aproxima dele e aponta uma lança. Quando a pessoa está perto o suficiente, Steve finalmente vê que se trata de um homem das cavernas. Ele toca a lança do homem das cavernas e quando o homem abaixa a lança, Steve lhe oferece um assento. Os homens se sentam um em frente ao outro por um momento, enquanto os 7 minutos passam e Steve volta lentamente ao presente. Na manhã seguinte, Dennis e sua esposa estão tendo mais problemas com o casamento, pois o desaparecimento de Brianna piorou os problemas que já existiam. Enquanto isso, Steve ouve pelo rádio que o Dr. Kermani tirou a sua própria vida. Mais tarde naquela noite, Steve pensa no fato que os paramédicos encontraram a moeda de cobre, a espada e a maçaneta nas casas que visitaram, o que significa que ele também deve ser capaz de carregar coisas. Decidindo fazer uma experiência, ele pega outro Synchronic e quando começa a desaparecer, abraça Hawking. Ele consegue levar Hawking com ele, mas infelizmente eles chegaram em um período em que a maioria da população é incrivelmente racista. Eles aparecem em uma casa onde um homem os expulsa, então Steve e Hawking fogem, apenas para encontrar todos na cidade olhando para eles da mesma forma. 7 minutos se passam, mas para o choque de Steve ele não desaparece. Ele decide voltar para a casa em que ele e Hawking apareceram, pegando outro Synchronic antes de entrar sorrateiramente. Infelizmente, o homem os descobre e chama seus amigos, que aparecem usando roupas brancas e capuzes. O caos se instala na sala de estar e Steve se separa de Hawking. Enquanto Steve tenta agarrar a coleira de Hawking, os homens estão prestes a atirar em Steve, mas de repente ele reaparece na sala de estar sem Hawking. Naquele momento, Steve ouve Hawking choramingando e corre para a janela, apenas para ver Hawking desaparecendo lentamente. Esse incidente ajuda Steve a chegar a 2 conclusões. Se 7 minutos se passarem e você não estiver no local onde apareceu pela primeira vez, você estará preso no passado e ele precisa pegar o objeto que deseja corretamente, pois só trouxe de volta a coleira de Hawking. A pior parte é que ele não pode mais recuperar Hawking, pois não tem mais Synchronic suficiente. Depois disso, Steve decide ir ao dormitório da universidade, onde Brianna desapareceu. Anteriormente, um dos adolescentes envolvidos no incidente disse que Brianna foi vista sentada em um local antes de desaparecer, e Steve tenta viajar para esse local exato. Ele acaba no meio de uma floresta, onde vários homens conduzem um ritual e o confundem com um espírito que invocaram. Eles imediatamente o atacam e Steve começa a fugir na direção de onde veio. Infelizmente, ele é transportado de volta ao presente sem problemas. Naquele momento, o adolescente que lhe contou sobre Brianna aparece e esclarece que ela havia se afastado, mas não havia desaparecido daquele local específico. Algum tempo depois, Steve se encontra com Dennis em um bar e Dennis confessa que talvez esteja se divorciando. Ele se sente culpado por não ter cumprido a promessa que fez à esposa no dia do casamento e explica que ela o amou incondicionalmente, mas ele acha que não está retribuindo o amor. Ele diz que Brianna era a única pessoa que mantinha o casamento deles à tona, e agora que ela se foi, ele sente que nada os mantém unidos. Steve então revela que trocaria sua vida de solteiro pela vida estável de casado de Dennis em um piscar de olhos. Então, Steve finalmente revela a verdade sobre seu tumor cerebral, o que deixa Dennis muito abalado. Steve tenta acalmá-lo, dizendo que ele está fazendo químio, e os dois se reconciliam, o que leva Dennis a revelar que na verdade foi o motorista da ambulância que roubou a morfina. Mais tarde, no cemitério, Steve mostra a Dennis um vídeo com as evidências dos efeitos do Synchronic, o que deixa Dennis preocupado com o fato de Brianna estar presa no passado. Então, Dennis percebe que Brianna pode ter deixado uma mensagem para eles decifrarem no presente, o que faz com que Steve se lembre da pequena rocha no parque, onde eles se sentaram juntos. A dupla corre para a pedra e encontra apenas uma palavra, sempre. Esse deve ser o local onde Brianna desapareceu, então com apenas 2 peças de Synchronic restantes, Steve decide voltar para buscá-la. Dessa vez, Steve é transportado para a Guerra Civil Americana e há bombas e tiros ao seu redor. Steve corre imediatamente para um bunker e encontra um monte de soldados mortos, enquanto continua chamando Brianna. Ele não tem escolha a não ser rastejar por entre pilhas de corpos, até que finalmente ouve Brianna o chamando de volta. Os dois se reencontram e Steve dá a Brianna seu último Synchronic, explicando que eles têm que chegar à rocha em 7 minutos, ou então ficarão presos no passado para sempre. A dupla começa a correr em direção à rocha, mas Steve leva um tiro.
Brianna precisa ajudá-lo a se mover, mas nesse momento um soldado aleatório aparece e chama Steve de escravo, enquanto os mantém sob a mira de uma arma. Isso faz com que os 7 minutos de Steve se esgotem, o que significa que ele está preso nesse período de tempo. No entanto, ele ainda pode salvar Brianna, então faz um plano. Quando vê uma mina na frente do soldado, ele o atrai para que ele pise nela, mas infelizmente o soldado pisa nela quando se prepara para atirar. De repente, Brianna desaparece e uma enorme explosão sacode Steve e o soldado, fazendo com que o homem perca o equilíbrio e pise na mina terrestre, que o faz explodir em pedaços. Steve então se levanta e se senta na pedra, enquanto no tempo presente, Brianna reaparece e se reúne com seu pai. Em seguida, eles veem Steve aparecer fantasmagoricamente na pedra, antes de desaparecer do nada, preso no passado. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.